Esse texto se chama Inteligência Emocional. Ele começa assim, ó. A fim de promover a inteligência artificial, a empresa IBM contratou um grupo de cientistas e lhes deu a missão de criar um computador capaz de vencer o campeão de xadrez Garry Kasparov. Isso aqui que eu estou falando não é ficção, não, é verdade. Então, a IBM contratou um monte de cientista e falou, vocês precisam criar um computador para vencer o campeão de xadrez Garry Kasparov. Kasparov é um famosão, né, do xadrez. O computador ganhou a primeira partida. Eles fizeram o computador e programaram. Quem tiver curiosidade depois, pode investigar a história. Eles colocaram lá dentro do computador as informações de todas as partidas dos maiores mestres de xadrez que já existiram. Então, na verdade, o Garry Kasparov teve que enfrentar a humanidade inteira, todos os jogadores de xadrez, até ele, porque toda a informação estava lá. E o computador fazia o raciocínio muito rápido, né? Calculava muito rápido. Então, o computador ganhou a primeira partida. Foi um evento meio que chocante, assim, né? O computador ganhou do homem, então a máquina vai superar o homem e tal. Então, o computador da IBM ganhou a primeira partida, mas aqui que está o ponto. Olha que interessante. O computador da IBM ganhou a primeira partida, mas ele não comemorou a vitória. Olha que interessante. Ele ganhou a partida, mas ele não comemorou a vitória. E aí o computador jogou uma segunda partida. E ele perdeu a segunda partida, o computador perdeu. Quem ganhou foi o Kasparov. Ele perdeu a segunda partida, mas não se lamentou nem ficou triste. Então ele ganhou, mas não comemorou. Perdeu, mas não ficou triste. Aí a crônica continua assim. Computadores não comemoram vitórias, nem lamentam derrotas, porque sequer sabem que estão jogando um jogo. O computador não tem consciência que está jogando um jogo. Computadores apenas fazem cálculos matemáticos. Então, o computador não sabe que ele ganhou. Nem que perdeu. Ele só fez um cálculo matemático muito longo que deu um resultado lá. A crônica fala de futebol, então vou terminar de ler ela aqui, porque eu já comecei mesmo. Nós, seres humanos, também fazemos cálculos matemáticos, a gente também faz. Aí, como está falando de futebol, fala assim, ó, correr, driblar e chutar a bola durante uma partida de futebol, por exemplo, envolve cálculos matemáticos de física e geometria. Quando você vai chutar uma bola, você não percebe, mas você está fazendo todo um cálculo matemático de que força que você vai aplicar para a bola ir, sair, fazer a curva, entrar ali, é todo um cálculo matemático. Contudo, diferentemente de um computador, sentimos um treco estranho quando acertamos os cálculos. Então, você faz o cálculo para chutar, para fazer o gol e coloca o seu cálculo em prática. Aí, quando o cálculo dá certo, você sente um treco estranho. No futebol, esse treco estranho é conhecido como gol! Mas não falta gente dita inteligente para dizer que gostar de futebol e comemorar gol é burrice. Então, aqui a crônica está criticando a ausência da inteligência emocional, né? Não falta gente dita inteligente para dizer que gostar de futebol e comemorar gol é burrice. Poupe, por favor, né? Ou seja, a gente é mais inteligente que um computador, porque a gente faz os cálculos igual um computador, mas a gente tem a inteligência emocional.
Muito bem. O computador da IBM ganha a partida de xadrez, mas ele não comemora. E ele perde e não fica triste de ter perdido. O que está faltando aí? Por que o computador nem comemora quando ganha e nem fica triste quando perde? Tem uma coisa faltando aí. O que está faltando é que o que ele executou, o que ele realizou, não tem significado. Não significa nada para um computador ganhar uma partida de xadrez. Aliás, ganhar é um significado. Então, ele não entende que ele ganhou. Ele fez meramente um cálculo. Ele não tem... Ganhei a partida. Isso aí já seria um significado. Ele não sabe nem que ganhou. Ele só fez o cálculo. Então, o computador ele não tem essa dimensão. Ele não experimenta essa dimensão de significado. Só está experimentando lá. Na verdade, não está experimentando nada, né? Porque o computador só é eletricidade indo para um lado para o outro. Mas imaginando, assim, que fosse um ser como a gente, faltaria, então, essa experiência da realidade significativa. Que nem a gente estudou lá no livro Realidade Multimídia, tem a realidade objetiva, a simulada e a significativa. Então, imaginando que o computador seja um serzinho ali vivendo, ele está experimentando a realidade objetiva, porque ele está jogando a partida, mas não significa nada ganhar. Não tem significado. Então, o que acontece com a experiência quando você retira a mídia da realidade significativa? O que acontece? Imagina que você fosse lá e desligasse a mídia da realidade significativa em você. Você só ia experimentar a realidade objetiva só. E não ia ter significado nenhum. Você ia jogar xadrez e jogou. Não ia ter sentido. Tudo ia perder um sentido. Você olhar para uma laranja e você ia falar, é uma laranja. Não teria sentido nenhum aquela laranja. E que nem lá na brincadeira do fim de todos os problemas. Você só ia ver fatos. Mataram meu filho. Fato. Não ia ter significado. Agora, como a gente tem, claro, mataram, é o fim do mundo e tal. Por quê? Porque aquilo, o filho tem significado, a vida do filho, o relacionamento, tudo isso aí tem significado. Então, quando desliga a emoção, quando desliga o GPS, porque o sistema emocional é o GPS, desliga-se o sentido. Tudo perde o sentido, não existe mais sentido. Fica sem sentido, tudo fica sem sentido, tudo fica sem significado. E aí não dá para navegar pela autorrealização, porque a autorrealização você vai buscar o que faz sentido para você. Você vai buscar o que tem significado para você. Você vai tentar viver de acordo com o que faz sentido para você, o que é significativo para você. Mas se desliga o GPS, se desliga a emoção, você não tem mais o sistema de navegação. Não faz mais diferença ir para a direita ou para a esquerda. Não tem sentido ir para a direita e não tem sentido ir para a esquerda. Não tem sentido nenhum. Nem ir para a direita e nem para a esquerda. Não tem sentido você comer cocô e você comer terra e você comer um bolo de chocolate. Não faz diferença. Cocô não significa nada. Chocolate não significa nada. E terra não significa nada. Tanto faz comer cocô, chocolate ou terra. São só significantes, só realidades objetivas.
Então, eu indiquei esse filme para a gente refletir sobre isso, sobre a importância do sistema emocional, para a gente poder viver a brincadeira humana da autorrealização humana. Porque sem o sistema emocional, nada faz sentido. A gente vive perguntando assim, eu falei, inclusive, na conversa, acho que de ontem, né? Ou não, acho que foi na conversa de domingo no alto-falante. Porque era uma pergunta que eu me fazia muito. Qual é o sentido da vida? Está ligado ao emocional. É o emocional que dá sentido às coisas. Sentido e significado é a mesma coisa. Sem o emocional, nada tem significado nenhum. Zero, não significa nada. Não é bom, nem ruim, nem certo, nem errado, nem importante, nem desimportante, nem valoroso, nem nulo. Não tem valor nenhum, nada tem valor nenhum sem o sistema emocional. É por isso que o sistema emocional é o GPS do destino. E o seu sistema emocional vai te guiar pelo que faz sentido para você, pelo que é significativo para você, pelo que é valoroso para você, pelo que é verdadeiro para você. Se você não tivesse um sistema emocional, não existiria nada disso, nem valoroso, nem importante, nem verdadeiro, nada disso. O filme também ele propõe uma reflexão assim de que as emoções elas podem ser danosas, né? Porque elas deixam as pessoas exaltadas, fora de controle e causa dano social, né? Gera uma sociedade ruim, conflituosa, de má convivência. E isso é verdade, né? Isso é verdade. As emoções, se elas não forem bem usadas, né? Elas geram muita má convivência. Você pode observar a sua convivência aí. Quando você está sob forte emoção, a sua convivência fica ruim. Quando você está com muita raiva, você pode sair batendo em todo mundo. Aí essa pessoa que apanhou vai ficar com raiva, vai retrucar. Aí vira uma guerra, né? E começou tudo ali por causa que explodiu uma emoção, aí explodiu no outro e vai gerando essa má convivência aí. No filme, eles trazem essa reflexão de que a emoção pode gerar má convivência. E é verdade, né? Isso a gente comprova. E aí, eles, como solução para isso, para esse fato, eles propõem a inibição das emoções. Com a inibição da emoção, a pessoa não vai gerar má convivência, então vai ter uma convivência amena, calminha, sem briga, sem treta. Mas tem um preço disso. E o preço disso é o que eu falei agora, né? A pessoa, além de você perder o seu GPS do destino, você não consegue mais se guiar, você fica só sendo guiado pelas regras sociais, você não consegue mais guiar você rumo à sua autorrealização, ao seu destino, porque é o GPS que te guiaria, ele está desligado. Esse é um preço. E o outro, a vida fica sem sentido, né? Porque quem dá sentido à sua experiência, à sua vida, são as emoções. Então ela fica sem sentido, não tem mais significado nenhum. Você faz as coisas igual o computador da IBM jogando xadrez. Você nem sabe o que está fazendo, você só está fazendo. Não tem sentido nenhum ali. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Esse é o preço que se paga, o filme mostra isso, quando a sociedade decide inibir as emoções. Uma sociedade ou um indivíduo mesmo. Só o filme também propõe essa reflexão. Se você fizer isso, o preço que você vai pagar, se você se obrigar a inibir as suas emoções, o preço que você vai pagar é isso, né? O seu GPS não vai mais poder te guiar e a sua vida vai ficar absolutamente sem sentido, porque quem traz sentido para a realidade objetiva é a significativa. Mas só não é a única solução isso, né? Não é porque as emoções podem gerar má convivência
que a única solução para isso é inibir e suprimir as emoções. Tem outra maneira de conviver bem sem precisar suprimir as emoções, inibir as emoções. Que maneira é essa? É entendendo para que ela serve. Quando a gente vive, quando a emoção gera má convivência, é o caso de uma pessoa que ignora a razão de ser das emoções. Ela não entende por que as emoções existem. Ela não sabe para que serve a raiva. Ela acha que raiva é, sei lá, é para sair dando porrada aí. Não é isso. A raiva está te mostrando uma coisa sobre a sua unicidade, que se você ficar consciente, você vai fazer uma boa opção e você vai usar a raiva para viver bem. E não para viver bem e conviver bem. Inibir as emoções não é o único caminho que tem para boa convivência. Existe o caminho de você aceitar as emoções, né, experimentar suas emoções na totalidade delas, sem restrição, abrir a porta para a emoção e deixar ela entrar e ela te contar o que ela tem para te contar, porque ela é uma informação, ela está vindo trazer uma informação, só que é uma informação emocional, entender qual é a informação que ela está passando e através do entendimento, tomar uma boa opção de convivência e de vivência, de vivência e de convivência. Agora, para isso, você precisa entender, sair da ignorância, entender o que são as emoções, para que elas servem e como que você entende o que ela está te dizendo. Ter essa prática, essa lucidez, essa prática de conversar com as suas emoções para poder descobrir qual a informação que ela está trazendo. Se você aprende isso, você sai da ignorância, produz essa lucidez e essa maestria em dialogar com as suas emoções e entender o que ela está te dizendo, você não precisa inibir ela e não precisa conviver mal. Então, e você vai viver bem, então. Então, você vai viver bem, conviver bem, sem precisar inibir as emoções. E se todo mundo fizer isso, a sociedade vai conviver bem, mesmo experimentando as emoções. Então, o filme também traz essa reflexão. Será que inibir as emoções é o único caminho para boa convivência social? E não é. Né? A gente pode, como eu acabei de falar, pode entender que tem outro caminho. Mas o filme propõe isso, e é bem legal ele fazer essa proposta, porque ele põe a gente para pensar nisso, né? Outra coisa interessante de observar é que essa solução de inibir as emoções ela é artificial, né? Por quê? Porque ela é contra a natureza, não é da natureza humana inibir as emoções, pelo contrário, porque o GPS é a natureza humana e ele tem uma função ali na natureza humana. Você não vive integralmente a sua experiência humana quando você tenta inibir sua emoção, você está excluindo uma parte da sua experiência humana. E tudo que você exclui, você tem que fazer força para excluir. As coisas que são naturais, você não precisa fazer esforço nenhum, elas acontecem naturalmente. Agora, tudo que é antinatural, que você está excluindo, você precisa fazer força. Por exemplo, as coisas caem naturalmente, né? Aí a minha garrafa ficou transparente. Cai naturalmente. Para manter a garrafa aqui em cima, eu tenho que ficar segurando, eu tenho que fazer esforço. Se eu parar de fazer esse esforço, ela cai. A mesma coisa com as emoções. Para você inibir as emoções, você tem que ficar bloqueando, você tem que ficar segurando a porta. E é um estresse danado. Então você vive mal também quando você está bloqueando suas emoções. Porque você tem que ficar ali. Né? O rio corre. É natural o rio correr. Se você quiser estancar o fluxo do rio, você vai ter que ficar fazendo esforço para o rio, porque ele é o natural ele correr. Então, a gente não está vivendo integralmente, porque a gente está se fraccionando ali, tentando fazer uma parte da natureza humana não acontecer, não tem jeito, ela vai acontecer, e fazendo isso artificialmente, porque não é o natural. Tem na cultura espiritualista, né? Qual que é o termo? Equanimidade, esse é o termo. É muito cultuado na cultura espiritualista, que é os seres
Evoluídos têm que ser equânimes. E no mau entendimento da equanimidade, é assim, você não pode sentir emoção. Né? Equanimidade significa que nada me afeta. Então você fica lá imaginando o Buda lá sentado assim, né? E aí vem um mosquito lá e bate nele, ele nem sente, não doeu, não foi nada. Né? Ou alguém pega e faz uma coisa que você não gosta, você nem tem essa ideia de não gostei, porque você é equânime. Então, você não existe na sua realidade essa coisa de gostei e não gostei, porque você é equânime. Isso é um equívoco. Essa equanimidade entendida desse jeito, ela leva muito mal viver e todo mal viver leva a uma convivência. Então, a equanimidade é você entender que as coisas que você não gosta, as que você gosta, você usa as duas para fazer a sua melhor opção. Né? Você não vai rechaçar uma coisa que você não gosta, nem sai correndo atrás da que você gosta à toa. Assim, você vai analisar, você fica ali quando você recebe a experiência, você olha, isso eu gosto, isso eu não gosto, tá? E aí você vai fazer sua opção de acordo com o que você acha que é a sua melhor opção. Agora, que você vai deixar de sentir emoção, isso aí é bobeira, é besteira, não acontece, né? E se você tenta, para você ficar numa equanimidade assim, que você não sente emoção, você vai ter que fingir que você não sente emoção. Vai ser um fingimento, não vai ser natural isso. Não, eu sou a consciência, eu não... Né? Sim, a consciência está experimentando, mas você está experimentando. Então não adianta fingir que você não está experimentando se você está experimentando. E aí você experimenta e você usa essas informações da emoção para viver bem. Agora, se você for fingir que você não está experimentando, que você não está tendo emoção, é o que eu estava falando, você vai ter que ficar fingindo que o rio não está correndo, você vai ter que ficar bloqueando ali, e uma hora você explode nessa farsa. Então também deixa esse adendo aí para não cair nesse equívoco, que não vai gerar bem viver nem boa convivência. Então, olha só quantas reflexões esse filme traz, e eu escolhi ele justamente para a gente refletir sobre o sistema emocional, sobre o GPS. Eu convido vocês a ficarem íntimos do GPS de vocês, do sistema emocional. Íntimos, assim. Meu melhor amigo, sistema emocional. Se você já tem essa intimidade, que bom. Né? Amplia cada vez mais, vai desenvolvendo cada vez mais lucidez e maestria sobre o funcionamento dele. Se você não tem, começa a desenvolver. Eu vou praticar ficar íntimo do meu sistema emocional. E como é que você pratica isso? Não negando ele e observando, entendendo o que ele tá fazendo, como ele está fazendo, como ele funciona, por que ele funciona, como ele acontece, quando ele acontece, porque ele acontece algumas maneiras, algumas vezes de assim, às vezes assado e tal. Ele vai fazendo observações do funcionamento do seu sistema emocional para ir ficando íntimo dele e, inclusive, conversar com ele. Se você questiona, né? Por que você está fazendo isso? Por que você está me trazendo raiva nesse momento, né? E aí você vai observando e a observação vai trazendo a resposta e você vai ficando cada vez mais íntimo do seu sistema emocional. Por que essa recomendação? Porque é a única coisa infalível que você tem para realizar o seu destino, e a brincadeira é de autorrealização, de realização do destino. Então, quanto mais íntimo você for do seu sistema emocional, melhor você vai viver. E mais você vai se autorrealizar e vai virar uma espiral assim do bem viver. Melhor você vai viver, mais você vai se autorrealizar, melhor você vai viver, mais você vai se autorrealizar. E assim segue. Então é importantíssimo ficar íntimo do seu GPS, do seu próprio sistema emocional. E eu escolhi esse filme para isso, para a gente começar a refletir como é fundamental na experiência de autorrealização humana, do ser humano,
isso que a gente chama de sistema emocional e a oficina chama de GPS do destino.